Se eu soubesse que teria Alzheimer, minha primeira reação seria o choque. Não é fácil encarar de frente a possibilidade de perder as próprias memórias, de se esquecer do nome dos netos ou da voz de um grande amor. É como olhar para um espelho que lentamente vai se apagando. Mas, ao invés de entrar em negação, eu respiraria fundo. Aceitar não significa se render, mas sim preparar o terreno para lutar com dignidade. E a primeira coisa que eu faria seria buscar informação. Compreender a doença, entender os estágios, saber o que esperar. Porque, quando a gente se informa, a gente perde o medo. E quando o medo diminui, a gente consegue agir com mais clareza, amor e estratégia. Esse seria o primeiro passo. Não esconder, não negar, mas sim olhar nos olhos da realidade com coragem. Se eu soubesse que teria Alzheimer, correria para escrever tudo aquilo que é importante demais para ser esquecido. Meus ensinamentos, minhas histórias, as receitas que só eu sei fazer, os conselhos que meus filhos vão precisar quando eu já não lembrar mais. Gravaria vídeos com mensagens sinceras para os netos. Deixaria bilhetes de amor espalhados pela casa. Porque Alzheimer apaga a lembrança da gente, mas não precisa apagar o nosso legado. Eu escreveria cartas para mim mesmo, para os dias em que o esquecimento bater a porta, lembrando quem eu sou, no que acredito e em quem confio. A memória pode falhar, mas os registros que deixamos se tornam eternos, e talvez, neles, eu pudesse continuar vivo, mesmo quando minha mente começar a se despedir. Se eu soubesse que teria Alzheimer, não adiaria mais as conversas difíceis. Chamaria meus filhos para dizer o quanto os amo, mesmo que nem sempre tenha demonstrado do jeito certo. Pediria perdão por meus erros, mesmo os que pareciam pequenos. Abriria meu coração para amigos que se distanciaram, porque a vida não espera e a mágoa não merece espaço quando o tempo é curto. Eu diria as verdades que calei por medo, mas com carinho, porque depois que a mente começa a se apagar, as palavras que não foram ditas se transformam em um silêncio irreversível, e o silêncio pesa. Eu falaria tudo o que precisasse ser falado, para deixar a alma leve e a memória tranquila, mesmo que um dia ela me abandone. Se eu soubesse que teria Alzheimer, repensaria imediatamente como gasto meus dias. Quantas vezes me preocupei com bobagens, me estressei com filas, com notícias ruins, com coisas que não fazem sentido algum quando se percebe que a mente pode se perder. Eu trocaria o tempo no celular por conversas reais, trocaria o noticiário pelo pôr do sol, o tenho que fazer pelo quero aproveitar. Faria menos do que esperam de mim e mais do que me faz sentir vivo. Porque quando você tem a consciência de que seus dias com memória plena estão contados, entende que a verdadeira riqueza da vida não é o que você acumula, mas o que você vive e com quem você compartilha esses momentos. Eu teria pressa de ser feliz com o que é simples. Se eu soubesse que teria Alzheimer, começaria hoje mesmo a escrever minha história com minhas próprias palavras. Criaria um diário com lembranças, datas, sentimentos, conselhos e até segredos. Registraria desde os momentos simples até os mais marcantes. O cheiro do café na casa da avó, o dia do nascimento dos filhos, as maiores alegrias e também as dores superadas. Porque quando a memória começa a falhar, esse registro vira um tesouro para mim, para minha família e para quem quiser me conhecer de verdade. Não deixaria que apenas as fotos ou os outros contassem minha trajetória. Quisera eu ter entendido antes que a escrita é um jeito de permanecer inteiro, mesmo quando partes de nós começam a se apagar. Escrever seria meu ato de resistência contra o esquecimento. Se eu soubesse que teria Alzheimer, não adiaria conversas importantes, nem deixaria para amanhã aquele abraço demorado ou eu te amo que a gente às vezes acha que o outro já sabe. Faria questão de dizer tudo o que sinto para meus filhos, netos, irmãos, amigos. Pediria perdão a quem feri, agradeceria a quem me apoiou. Porque os vínculos, quando alimentados agora, criam uma base emocional mais forte para quando minha mente não for mais capaz de reconhecê-los com clareza. As conexões profundas que cultivamos não desaparecem completamente. Elas se escondem em algum canto do coração, mesmo que a memória falhe. E eu iria querer que, mesmo nos meus dias confusos, o amor que entreguei ainda fosse sentido por quem estivesse ao meu lado. Se eu soubesse que teria Alzheimer, prepararia minha casa para ser um lugar de conforto e não de confusão. Retiraria objetos perigosos, simplificaria os cômodos,
Colocaria fotos e bilhetes com palavras de carinho e orientações simples, porque com o tempo o mundo externo pode se tornar um lugar estranho e até hostil, e minha casa precisaria ser meu refúgio. A iluminação, os cheiros familiares, os sons suaves, tudo isso ajuda a manter uma sensação de segurança. Eu evitaria mudanças drásticas, deixaria tudo o mais previsível possível. Não por medo da novidade, mas porque uma rotina acolhedora pode ser o abraço que acalma quando a mente se perde. Eu entenderia que, nesse estágio da vida, menos é mais, e que o essencial é aquilo que me faz sentir em casa mesmo quando já não me lembro mais do porquê. Se eu soubesse que teria Alzheimer, não desperdiçaria mais um minuto com pessoas que me sugam ou lugares que não me trazem paz. O tempo se tornaria ainda mais precioso, e eu o usaria com quem me faz rir, me respeita e me ama como sou, mesmo quando a memória falha. Cortaria laços com quem só aparece para criticar, cobrar ou fazer pouco das minhas limitações, porque quando a lucidez começa a escapar, o afeto se torna mais importante do que a razão, e os vínculos verdadeiros brilham justamente quando o resto escurece. Se eu tivesse essa chance, eu escolheria estar em ambientes leves, com rostos gentis ao meu redor. Gente que me olhasse com paciência, não com pena. Gente que compreendesse que o que me resta é tão valioso quanto o que perdi. O tempo, nessa fase, deixa de ser quantidade, vira qualidade. Se eu soubesse que teria Alzheimer, eu me dedicaria a deixar rastros de amor que resistissem à minha ausência mesmo estando presente. Gravaria vídeos para minha família com mensagens sinceras, bilhetes escritos com a própria letra, álbuns de fotos com legendas feitas por mim, porque quando a memória vai embora, quem fica precisa se apegar a algo palpável. Eu não deixaria para depois. Contaria histórias da minha infância, das escolhas difíceis, das lições mais importantes que aprendi, não apenas para que não se percam, mas para que quem me ama possa me reencontrar nelas, mesmo quando eu não souber mais quem são. Seria uma forma de continuar existindo, mesmo se um dia minha mente me apagar. Criar essas âncoras de afeto seria talvez meu maior presente. Se eu soubesse que teria Alzheimer, eu abriria a mão da exigência de ser impecável. Quantas vezes me cobrei por lembrar de tudo, por fazer tudo certo, por não falhar? Com a consciência da perda iminente da minha autonomia mental, eu aprenderia a rir dos meus erros, a aceitar com mais leveza os lapsos, as falhas, os esquecimentos, porque o sofrimento de quem luta contra o inevitável é muito maior do que o de quem aprende a acolher o que vem. Eu treinaria o olhar compassivo sobre mim mesmo. Talvez assim, quando a confusão viesse, ela não fosse acompanhada de vergonha, mas de uma ternura conquistada com antecedência. E eu desejaria que os outros ao meu redor também aprendessem a rir comigo, e não de mim. Se eu soubesse que teria Alzheimer, eu adaptaria meu lar enquanto ainda tivesse lucidez. Faria dele um espaço acolhedor, seguro e funcional para o meu futuro. Retiraria objetos perigosos, etiquetas confusas, trancas difíceis de abrir. Criaria lembretes visuais para ajudar na orientação, rotinas simples, visíveis, caminhos claros entre os cômodos. Não por medo, mas por cuidado. Deixaria bilhetes com frases de amor colados nos espelhos, fotos com nomes nos porta-retratos, cheiros familiares nos travesseiros, porque quando a mente começa a falhar, o corpo e os sentidos passam a ser o elo com a realidade. E eu faria da minha casa uma aliada silenciosa, uma extensão da minha memória e do meu afeto. Se eu soubesse que o Alzheimer faria parte da minha jornada, eu começaria a cuidar do meu mundo interno muito antes dos primeiros sinais. Não apenas com terapias cognitivas, mas com práticas que alimentam a alma, meditação, espiritualidade, arte, natureza, convivência. Fortaleceria minha resiliência emocional para enfrentar os dias de confusão sem tanto desespero. Aceitaria que sentir tristeza, medo ou raiva é humano e que esses sentimentos precisam de espaço, não de repressão. Procuraria apoio psicológico, grupos de escuta, rodas de conversa entre idosos, porque o sofrimento não precisa ser solitário. E mesmo em meio à perda de memória, eu ainda teria o direito de ser tratado com dignidade, empatia e acolhimento. A prevenção não é só médica, é também afetiva. O Alzheimer não afeta apenas quem recebe o diagnóstico.
Ele abala profundamente toda a família. Se eu soubesse com antecedência que enfrentaria essa doença, prepararia meus entes queridos para essa travessia. Conversaria com meus filhos sobre como lidar com os esquecimentos sem perder a paciência. Reforçaria o valor de me verem como alguém inteiro, mesmo quando minhas palavras começarem a falhar. Esclareceria que por trás dos lapsos ainda há amor, saudade e história. Incentivaria todos a se informarem, a buscarem ajuda psicológica e a compartilharem as responsabilidades do cuidado. O Alzheimer ensina a amar de um jeito novo, mais profundo e sem garantias. E se eu pudesse, eu começaria essa lição com eles agora, antes que a memória me impedisse de expressar tudo isso com clareza. Se eu soubesse que teria Alzheimer, olharia para o tempo com outros olhos. Não como um inimigo apressado, mas como um aliado valioso. Aproveitaria cada manhã como uma nova chance de viver com leveza. Abraçaria meu corpo com mais compaixão, sem cobranças por aquilo que ele já não consegue fazer. Aceitaria as rugas como mapas da minha história e a lentidão como parte da minha sabedoria. Ao invés de lutar contra o envelhecimento, eu o acolheria com dignidade. Porque quando a mente começa a falhar, é o corpo, com seus gestos, olhares e toques, que muitas vezes continua falando por nós. Eu cuidaria dele com carinho, sabendo que será meu tradutor quando as palavras me faltarem. E nesse cuidado, talvez encontrasse um tipo de paz que só vem com o tempo, quando aprendemos a parar de brigar com ele. Se eu soubesse que teria Alzheimer, eu entenderia que minha memória pode se apagar, mas o que deixo nos outros permanece. Então me dedicaria a plantar amor em cada gesto, em cada conversa, em cada despedida. Não me preocuparia em ser lembrado por grandes feitos, mas sim por pequenos momentos de presença, carinho e escuta. Deixaria bilhetes, gravaria vídeos, escreveria cartas, não para manter viva a minha imagem, mas para deixar sementes de afeto. Porque no fim, o que consola quem fica não são as lembranças perfeitas, mas a certeza de que foi amado. Se a vida me tirasse a lucidez, eu ainda teria a chance de ensinar com minha humildade, com meu sorriso perdido, com minha entrega serena. Porque o verdadeiro legado não está na memória dos outros, está no amor que continua ecoando mesmo depois do silêncio. Se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu que essas palavras poderiam ter sido ditas por você ou por alguém que ama, então não deixe esse momento passar em branco. Inscreva-se agora no canal Entre Nós Idosos e ative o sininho para receber mais reflexões como esta, que acolhem, orientam e dão voz à sabedoria de quem vive com profundidade. Aqui, falamos sobre temas que importam de verdade para quem já percorreu boa parte do caminho, mas ainda tem muito a viver e compartilhar. Compartilhe esse vídeo com seus filhos, netos, amigos. Pode ser o despertar que alguém precisa para enxergar a vida com mais consciência e ternura. E lembre-se, nunca é tarde para mudar, para amar e para viver com sentido. Mesmo que a memória falhe, o amor permanece. Estamos juntos nessa caminhada. Entre nós, idosos.